Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é domingo, alcançamos o terceiro domingo do Advento, o domingo da alegria, o domingo Gaudete. Está próximo o nascimento de Jesus. O evangelho que a igreja nos propõe está em João, capítulo 1, versículos de 6 a 8 e versículos de 19 a 28. Abra o seu coração. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: quem és tu? Ele fez essa declaração, que confirmou sem hesitar: eu não sou o Cristo. Pois então quem és? Perguntaram-lhe eles. És tu Elias? Disse ele. Não o sou. És tu o profeta? Ele respondeu. Não. Perguntaram-lhe de novo. Dize-nos afinal quem és, para que possamos dar uma resposta ao que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele respondeu. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Alguns dos emissários eram fariseus. Continuaram a perguntar-lhe: como, pois, batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é quem vem depois de mim, e eu não sou digno de lhe desatar a correia do calçado. Esse diálogo se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, estamos bem próximos do Natal. Estamos no terceiro domingo do tempo do Advento, tempo que nos prepara para o nascimento de Jesus. E hoje, o terceiro domingo do Advento, a igreja chama de domingo Gaudete, domingo da alegria. No evangelho de hoje, quando nos aproximamos do Natal, vemos alguns homens se aproximarem de João e perguntar a João se ele era o Messias que haveria de vir. Olha que interessante as respostas que João dá. 3 vezes ele é perguntado, 3 vezes ele responde. Versículo 20. Ele fez essa declaração que confirmou sem hesitar. Ele diz no versículo 20: eu não sou o Cristo. Ele traz uma frase: eu não sou o Cristo. Versículo 21. Pois quem és tu? Perguntaram-lhe eles. És tu Elias? Ele disse: não o sou. És tu o profeta? Ele respondeu: não. Interessantíssimo a resposta que João dá. Porque na resposta de João, caminho de salvação para nós. Ao responder, João nos mostra um caminho de salvação. Primeiro ele diz: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Ele, com 5 palavras, ele traz a resposta. Na segunda vez ele responde, versículo 21, ele diz: não o sou. 3 palavras, não o sou. E depois, mais uma vez perguntado, ele responde com uma única palavra: não. Primeiro ele faz uma resposta com 5 palavras,
Depois ele faz uma resposta com 3 palavras, depois ele faz uma resposta com 1 palavra. É como se João estivesse nos ensinando que para nos aproximarmos de Jesus, é preciso que nós nos diminuamos, que nós nos abaixemos, que nós aos poucos vamos nos reduzindo. No final do evangelho de hoje ele diz: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem não conheceis. Esse é quem vem depois de mim, e eu não sou digno de lhe desatar a correia do calçado. João nos mostra o caminho da humildade. Ele nos mostra o caminho da humildade, primeiro, através das suas respostas. Eu não sou o Cristo, não sou, não. Diminuindo as suas respostas, ele vai nos mostrando que é preciso nos diminuir. E depois ele diz abertamente: eu não sou digno de lhe desatar a correia do calçado. Estamos no 3º domingo do Advento. O Natal se aproxima. Jesus nasce num menino, na pessoa de um bebê, na manjedoura de Belém. E ele é colocado numa manjedoura, no lugar onde os animais comem. Para comer na manjedoura, os animais têm que reclinar, abaixar a cabeça para comer. Jesus é o pão da vida, que veio ser o alimento das feras que somos nós. Feras porque pecamos, somos pecadores. Jesus vem nos alimentar, o pão vivo descido do céu no Santíssimo Sacramento do altar. Por isso, no seu nascimento, ele nasce numa manjedoura. E assim como os animais, para se alimentarem na manjedoura, têm que abaixar e reclinar a cabeça, para nós nos aproximarmos e nos unirmos a Jesus, é preciso que nos abaixemos. É o que João nos ensina hoje. Não sou digno de lhe desatar a correia do calçado. Com as suas respostas, nas quais João vai diminuindo as palavras até reduzir a sua resposta a uma única palavra, não. E depois expressamente dizer que ele não é digno de sequer desamarrar o cadastro da sandália de Jesus. João nos mostra que para nos aproximarmos desse menino Jesus que vem a nós no Natal, é preciso ser humildes. A primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, São Pedro vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Ao olhar a humildade de Jesus no presépio de Belém, ao olhar a humildade de um Deus eterno e todo-poderoso, Criador do céu e da terra, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, que se faz um menino, um bebê na manjedoura de Belém, eu olho para mim mesmo e vejo o que eu sou. Eu sou nada, eu sou ninguém. Eu sou nada, eu sou ninguém. Sou apenas um pecador. Que tudo que faço, que eu mancho, eu contamino, eu sujo com o meu pecado. Tudo que eu toco, mancho com o meu vício e com o meu pecado. Por isso, olhando para Jesus na manjedoura de Belém, eu preciso dizer: ó meu Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Preciso implorar a Jesus que me ensine a virtude da humildade. Preciso implorar a Jesus que me ensine a ser humilde. Porque Deus resiste aos soberbos, mas concede sua graça aos humildes. Jesus se faz pequenino para vir a nós como menino, para nos ensinar que para irmos a Ele, o primeiro passo precisa ser o passo da humildade. A humildade é a mãe de todas as virtudes. Porque Deus resiste aos soberbos, como diz São Pedro na sua primeira carta, Deus resiste aos soberbos, mas concede sua graça aos humildes. Por isso, se formos humildes, Deus nos concederá a sua graça. E assim nos dará com a sua graça todas as virtudes e seremos santos. A humildade é o princípio da santidade. Em Lucas 1,26, o anjo Gabriel, ao saudar a Santíssima Virgem, diz: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ele diz que Nossa Senhora é cheia da graça de Deus. Por que Nossa Senhora é cheia da graça de Deus? Ela mesma vai responder em Lucas 1,38, quando ela visita Isabel, ela diz: o Senhor olhou para a humildade de sua serva. Deus olhou para a humildade de sua serva. Dentre todas as criaturas humanas, a mais humilde de todas foi a Santíssima Virgem. Por isso Deus acumulou com a plenitude das suas graças. E a graça tremenda de ser a mãe do Salvador, a rainha do céu e da terra. Porque ela foi muito humilde, Deus a elevou soberanamente. Deus a olhou para a humildade de sua serva, por isso todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Porque ela se humilhou e foi humilde perfeitamente, Deus a exaltou à condição de rainha do céu.
porque ele derruba do trono os poderosos e exalta os humildes, eleva os humildes. Você quer ser salvo? Com certeza sim. Se você está assistindo esse canal, é porque você quer ser salvo, porque você quer ser elevado ao alto da montanha. Mas só vai alcançar o alto da montanha aquele que souber se abaixar diante da manjedoura de Belém. Olhar para um Deus eterno e todo-poderoso que se faz um bebê e pedir a Jesus a graça da humildade. Diante desse evangelho de hoje, sigamos o exemplo de João Batista e peçamos a Jesus a graça de sermos humildes, porque a humildade é a verdade. Pensa nisso. Ó meu Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.